Olha só, o que é competência? Qual é a diferença entre competência e jurisdição? Quais são os critérios definidores de competência e ainda quais são os principais pontos sobre competência que são cobrados no exame de ordem pela FGV? Isso, meus queridos, e muito mais nós veremos na aula de hoje, não sai daí! Olá meus queridos, olá minhas queridas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula de processo penal, aula de número 4 aqui do nosso módulo de processo penal, do nosso mini curso de primeira fase pela Prodigi. Espero que você esteja gostando do curso e também gostando das outras aulas, né? Quem dá aula lá em penal sou eu, caso você não tenha assistido, então vá lá assistir assim que você acabar esse módulo de Direito Processual Penal e assista também as aulas do professor Renan, Tributário e Ética e Estatuto, beleza? Pessoal, sem mais recadinhos, sem muita enrolação, bora direto ao que importa, bora direto para o assunto que é a matéria de competência. Só que antes de você entender competência, eu preciso que você diferencie, né, que saiba a diferença de modo claro, de modo evidente, entre competência e jurisdição. Haja vista que são coisas diferentes, mas uma deriva da outra, tá? Então, primeiramente, o que é jurisdição? Jurisdição vem do latim, a palavra jurisdição vem do latim jurisdictio. Jurisdictio basicamente significa dizer o direito, é o poder de dizer o direito. Então o Estado, que é titular do ius poniendi, ele tem a jurisdição, ele tem o poder de dizer o direito, ou seja, é a capacidade do Estado dizer, no caso concreto, qual é o direito que tem que ser aplicado em um determinado conflito de interesses, fazendo com que a vontade do Estado substitua a vontade de uma das partes, tá? Não entendeu? Eu vou repetir para você, tá? Esse conceito, inclusive, tem no material do nosso curso que você pode baixar aqui embaixo em algum lugar nessa página. Então, basicamente, jurisdição é o poder do Estado dizer o direito no caso concreto, aplicar o direito no caso concreto em relação a um conflito, né, de interesses, substituindo a vontade de uma das partes. É basicamente isso, é o poder de dizer o direito no caso concreto. Aí a competência, pessoal, é o quê? Olha só, é a limitação do exercício da jurisdição. Então, olha só, quem diz o direito é o Estado na figura do juiz. Quem diz o direito é o Estado na figura do juiz. Só que seria impossível que dentro do território nacional, dentro do território brasileiro, um só juiz julgasse todos os casos, julgasse todas as matérias. Então, por isso, a Constituição Federal, ela vem e reparte as competências, né? Ela diz quais juízes, quais tribunais, quais órgãos julgam determinados temas, determinados assuntos e determinadas matérias. Então, a competência, basicamente, é a limitação do exercício da jurisdição. É basicamente isso. E é justamente essa repartição de competência, é justamente essas competências atribuídas a certos órgãos, a certos juízes que hoje nós estudaremos. Beleza? Então bora lá então para o conteúdo. Primeiro assunto que surge aqui, primeira dúvida que surge aqui é a seguinte: professor, como que eu vou definir a competência em matéria processual penal? Primeira coisa, aqui não é tão simples quanto no processo civil. No processo civil existem alguns esqueminhas, existe uma sequência lógica de perguntas que faz com que você descubra inevitavelmente qual é o juízo competente que vai julgar aquela causa. Aqui no processo penal é um pouco diferente. Por quê? Porque não existe essa sequência de perguntas que você responde que vai te levar à resposta sobre qual é o juízo que vai julgar aquele crime. Então, quando você se depara com um crime, você precisa saber qual órgão esse crime será julgado, né? Qual é o juízo competente que vai julgar esse crime. E nesse sentido, para que você defina qual é o órgão, qual é o juiz competente, qual é o juízo competente para julgar esse crime, você tem que se utilizar dos critérios definidores de competência. Haja vista que o tipo penal incriminador não prevê onde que o tipo será julgado, onde aquele crime será julgado, né? Isso acontece em regra. Então olha só, se você pega, por exemplo, o crime de homicídio, artigo 121 do Código Penal, o tipo penal não vai dizer para você onde aquele crime será julgado. Se ele será julgado pela Justiça Federal, se ele será julgado pela Justiça Estadual, se será julgado por um juiz singular, se será julgado pelo Tribunal do Júri. O tipo em si não fala nada. Então nós utilizamos de critérios definidores de competência. E onde estão esses critérios?
estão basicamente no artigo 69 do Código de Processo Penal, que diz basicamente o seguinte, olha só, determinará a competência jurisdicional. Inciso 1, o lugar da infração. Inciso 2, o domicílio ou residência do réu. Inciso 3, a natureza da infração. Inciso 4, a distribuição. Inciso 5, a conexão ou continência. Inciso 6, a prevenção. Inciso 7, a prerrogativa de função. Primeira coisa que você nota aqui é o quê? Dentre esses 7 incisos, 4 deles estão negritados. Esses 4, pessoal, são efetivamente critérios definidores de competência. Então, dentre esses 7 incisos, apenas 4 deles, que são esses negritados, são efetivamente, propriamente, critérios definidores de competência. Critérios que utilizaremos, no caso concreto, para definir a competência. Os que não estão grifados, negritados, no caso, a distribuição, conexão, incontinência e prevenção, são, na verdade, critérios que vão ou alterar, modificar, ou consolidar uma competência. Repetindo, os que não estão negritados são critérios que vão, na verdade, ou consolidar ou alterar uma competência, mas não vão definir a competência, tá? E dentre esses critérios que estão negritados, perceba que alguns deles, na verdade 3, têm um asterisco vermelho na frente. Esses critérios que têm um asterisco vermelho na frente são os critérios mais importantes, inclusive os mais importantes para o seu exame de ordem, que não à toa serão os critérios que nós estudaremos na aula de hoje, tá? Então, antes mesmo de entrar no mérito de cada um desses critérios, eu preciso dar uma explicação genérica, uma explicação geral para você sobre esses incisos, sobre esses critérios e como que eles funcionam, beleza? Primeiramente, eu preciso que você saiba que isso aqui não funciona como uma receita de bolo, né? Não quer dizer que quando você for analisar um crime para saber qual é a competência de julgamento dessa infração, você necessariamente tem que analisar todos os critérios. Na verdade, quando você for definir a competência de um crime, muitas vezes você utilizará 2 critérios para definir essa competência, outras vezes você definirá por meio de um só critério. Então, na maioria das vezes, pessoal, você utiliza apenas 2 critérios, que é basicamente o local da infração e a natureza da infração, né? Os critérios previstos no inciso 1º e no inciso 3. Nas demais hipóteses, pode ser que sejam 2 critérios ou um só critério. Isso vai variar de acordo com o crime e de acordo com o caso concreto. O que eu quero que fique claro para você é que você não vai pegar um crime e olhar do inciso 1, 2, 3, 4 e assim por diante, tá? Por quê? Porque é mais complexo do que isso e, repetindo, não é uma receita de bolo. Então, para que você entenda, olha só. Quando a gente fala, por exemplo, no critério previsto no inciso 1, que é o quê? O lugar da infração. Quando a gente fala nesse critério, o lugar da infração, ele vai definir pra gente, ele vai dizer pra gente em qual comarca ou seção/subseção aquele crime será julgado. A gente vai encontrar através desse critério, que nós estudaremos na sequência, qual é a comarca onde esse crime será julgado, se for da Justiça Estadual, e isso é verificado no 3º requisito, ou qual é a subseção ou seção judiciária que esse crime será julgado, se for de competência da Justiça Federal, porque na federal não são comarcas, né? A divisão territorial é feita em seção ou subseção. Então, o lugar da infração, ele vai indicar pra gente, né, o estudo e as teorias acerca do lugar da infração, ele vai indicar pra gente qual é a competência territorial, qual é a comarca, ou qual é a seção ou subseção, né? Isso também ocorre com o inciso 2. Dos não existe, com o inciso 2, né? Que é o domicílio ou residência do réu. Quando a gente busca saber o domicílio ou a residência do réu, a gente busca saber também qual é a competência territorial, se é comarca, se é seção ou subseção, e qual é a comarca e qual é a seção ou subseção. Mas nesse caso, nós só utilizamos o critério do inciso 2º quando o lugar da infração for desconhecida, e também nas hipóteses de ação penal privada, mas nós não trabalharemos com o inciso 2 aqui, tá? Nos restringiremos ao inciso 1, ao inciso 3 e ao inciso 7º. Então, o primeiro e o segundo inciso, e essas explicações são genéricas, porque eu vou aprofundar esses critérios. O primeiro e o segundo inciso diz respeito à competência territorial, comarca ou seção/subseção. Agora, a natureza da infração, prevista no inciso 3, vai dizer pra gente qual é a justiça competente que vai julgar esse delito, né? Então, se vai ser um crime onde será julgado pela justiça especial
ou pela justiça comum, né? E dentro da justiça comum, se é pela justiça federal ou se é pela justiça estadual. Então é basicamente isso que a natureza da infração vai indicar pra gente, que nós também estudaremos na aula de hoje. E por fim tem a prerrogativa de função. A prerrogativa de função, quando ela é configurada, nós nem analisamos os critérios anteriores, né? Não precisa verificar qual é o lugar da infração, não precisa verificar qual é a natureza da infração, porque simplesmente a prerrogativa de função vai dizer pra gente que determinadas pessoas, por ocuparem certos cargos, né, e em razão da importância desses cargos, serão julgadas por tribunais específicos, né? Terá o julgamento originário já no tribunal. Isso é a prerrogativa de função que também estudaremos. Então perceba que não funciona como uma receita de bolo. Você não analisa todos os critérios. Alguns crimes são analisados por 1 ou 2 critérios. Outros crimes, por exemplo, os crimes que serão julgados por foro de prerrogativa de função, são observados. É observado somente esse critério previsto no inciso 7º, ok? Começamos então pelo lugar da infração. Né? Esse critério definidor de competência, como eu já disse para vocês, ele vai definir basicamente qual é a comarca ou a subseção / seção judiciária. Ok, professor, você disse aí que nós iremos saber qual é a comarca ou a seção judiciária onde o crime será julgado, né? Por meio da análise do lugar do crime. Mas aí surge a seguinte questão. Onde se considera praticado esse crime? Onde se considera praticado esse delito? Nós consideramos esse delito praticado no lugar da conduta ou no lugar do resultado? Por quê? Porque a resposta para essa pergunta é relevante, é fundamental. Porque se a gente considerar esse crime cometido, né, no lugar da conduta, a competência pode ser uma, mas se nós considerarmos cometido no lugar do resultado, a competência pode ser outra. Imagine, por exemplo, um crime onde o sujeito, né, inicia sua conduta na comarca A, né, um homicídio, por exemplo, efetua os disparos de fogo na comarca A, mas a vítima consegue fugir e vem a morrer na comarca B. Qual será o lugar do crime? Onde o sujeito foi atingido pelos disparos ou onde o sujeito morreu? Quem nos dá essa resposta, pessoal, é o artigo 70 do Código de Processo Penal e ele nos diz que nesses casos nós utilizamos a teoria do resultado, tá? Então, Código de Processo Penal, se eu disse Código Penal aqui está errado, é Código de Processo Penal. Então, o artigo 70 do Código de Processo Penal vai dizer para a gente que, nesses casos, nós adotamos a teoria do resultado. Isso implica dizer que, se a conduta é iniciada na comarca A, mas o sujeito morre na comarca B, é a comarca B que vai julgar esse crime, porque o lugar do crime foi a comarca B. Teoria do resultado, não é a teoria da ação. Isso quem disse é o artigo 70 do CPP. Olha só, a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso da tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Então perceba o seguinte, o que o dispositivo diz pra gente? Diz pra gente que em relação aos crimes consumados, nós adotamos a teoria do resultado, mas em relação aos crimes tentados, nós adotamos a teoria da ação, né? Então se for um crime tentado, nós utilizamos a teoria da ação. Então a regra do Código de Processo Penal é a teoria do resultado, e a exceção é a teoria da atividade. Além dessa exceção, né, da teoria da atividade adotada nos crimes tentados, temos também em nosso ordenamento jurídico a teoria da atividade adotada, inclusive, lá na Lei dos Juizados Especiais Criminais, Lei 9.099 de 95, né? Então, nas infrações penais de menor potencial ofensivo, nós também utilizaremos a teoria da atividade, segundo o que determina o artigo 63 da Lei do Juizado Especial Criminal. Olha só, a competência do juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal. Então, recapitulando, regra geral, teoria do resultado. Agora, para crimes tentados, a teoria adotada é a teoria da atividade. Da mesma forma, também foi adotada a teoria da atividade para infrações penais de menor potencial ofensivo, segundo o que determina a Lei dos Juizados Especiais Criminais. E eu não
E eu não posso deixar você confundir isso, pessoal, com o que é dito lá no Código Penal, no artigo 6º, porque lá no Código Penal, no artigo 6º, em relação ao lugar do crime, lá é adotada a teoria da ubiquidade, mas o Código Penal não trata de competência interna, onde um crime é praticado em uma comarca e é consumado em outra. O Código Penal trata de crimes à distância, quando um crime tem iniciado a sua execução em um país, mas é consumado em outro. Lá são crimes à distância, lá é teoria da ubiquidade, como você já estudou no módulo de penal. Se já estudou, se não, ainda vai ver. Tá, então aqui é teoria do resultado em regra e as exceções ficam por conta da teoria da atividade, beleza? Então esses são os critérios definidores em relação ao lugar da infração e as suas teorias. Depois que você verifica qual é a comarca competente ou qual é a subseção, né, ou seção competente, ou seja, qual é o local do crime, você tem que verificar qual é a justiça competente para julgar aquele crime. Na verdade, na prática mesmo, a nossa análise é ao contrário. Primeiro nós analisamos qual é a justiça competente, para que depois nós analisamos qual é o local do crime, para definir então se é a comarca A ou a comarca B, ou a seção A ou a seção B, tá? Então aqui nós visamos nada mais do que encontrar qual é a justiça competente. E quando falamos em justiça competente, após definir qual é a comarca ou a seção / subseção judiciária, nós tratamos, pessoal, de basicamente duas justiças, né? Então existem basicamente duas justiças que são definidas pela própria Constituição: a justiça especial e a justiça comum. A justiça especial ela é integrada pela justiça militar, pela justiça do trabalho e pela justiça eleitoral, tá? E em matéria criminal, a justiça militar julga os crimes militares, a justiça eleitoral julga os crimes eleitorais e a justiça trabalhista não tem competência criminal, ok? Então é assim que funciona a divisão dentro da justiça especial. Só que, além da justiça especial, temos a justiça comum. E nós definiremos a justiça ou a competência da justiça comum através de exclusão. Então, tudo aquilo que não for competência da justiça especial será competência da justiça comum. Então, existe aqui uma competência residual, né? Então, o papel da justiça comum é residual. O que não for de competência especial, da justiça especial, será de competência da justiça comum. E dentro da justiça comum temos a divisão entre justiça federal e justiça estadual. E aqui também existe esse papel de competência residual. Por quê? Porque primeiro verificamos se é da competência da Justiça Federal e se não for de competência da Justiça Federal, será de competência da Justiça Estadual, né? Residualmente. Então, primeiro verificamos se é especial ou comum. Se não for especial, cai para comum, né? De maneira residual. Dentro da comum, analisamos se é federal ou se é estadual. Se não for federal, residualmente será da Justiça Estadual, ok? E como que nós saberemos se é da competência da Justiça Federal? Simples, pela análise do artigo 109 da Constituição Federal, que é um artigo importantíssimo para você ler aí no seu vademecum, porque cai bastante no exame de ordem. Então, o artigo 109 da Constituição Federal traz para a gente quais são as competências, né? Quais são os casos que devem ser julgados pela Justiça Federal. E dentre esses incisos que estão previstos no artigo 109, temos o mais importante, que é o inciso 4. O inciso 4 é o mais relevante para efeitos de exame de ordem e é aqui que eu quero que você concentre os seus estudos principalmente, tá? Então, o que diz o artigo 109? Aos juízes federais compete processar e julgar. Inciso 4. Os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral. Perceba aqui, pessoal, da análise desse dispositivo, você percebe que existe 3 trechos destacados, que são os trechos que eu vou destacar aqui para vocês também na aula, né? Então, primeiro, a gente conclui pela análise
desse texto constitucional que a Justiça Federal julga os crimes políticos. E crimes políticos não são necessariamente crimes cometidos por políticos, e sim são os crimes previstos, né, na Lei de Segurança Nacional, que é uma lei que eu recomendo que você faça a leitura também. Então, crimes previstos na Lei de Segurança Nacional serão julgados pela Justiça Federal. Além do mais, nós estaremos diante de competência criminal da Justiça Federal nas situações onde esses crimes, né, lesionarem bens, interesses ou serviços da União, das suas entidades autárquicas ou das suas empresas públicas. Então, se lesionou o bis, bens, interesses e serviços, estaremos diante também da competência da Justiça Federal. E por último, e não menos importante, na verdade bastante relevante, é o fato de que a Justiça Federal, conforme você verifica aqui o sublinhado no texto constitucional, a Justiça Federal, em nenhuma hipótese, e isso já é somulado, em nenhuma hipótese julgará contravenções penais. Então você está diante de uma contravenção penal, em nenhuma hipótese essa contravenção será julgada pela Justiça Federal. Professor, nem mesmo quando essa contravenção lesionar um bem, um interesse ou um serviço da União? Sim, nem mesmo nessas situações. No fim da aula, nós veremos a súmula que trata sobre esse assunto. Então, resumindo, né, a competência criminal mais importante da Federal, a Justiça Federal julga crimes políticos, crimes que lesionam bens, interesses ou serviços da União e não julga em hipótese alguma contravenções penais. Ok? Essa é a competência em razão da matéria, encontrar qual é a justiça competente, especial ou comum, e dentro da comum, se é federal ou se é estadual. Né? Acho que ficou claro para você. Podemos passar então para o próximo critério, que é a competência por prerrogativa de função. Olha só, pessoal, existem algumas situações nas quais você nem vai precisar analisar qual é o lugar da infração ou qual é a natureza da infração, qual é a justiça competente para julgar aquele crime. Por quê? Porque a Constituição, a própria Constituição, vai dizer qual é o órgão, qual é o tribunal competente para julgar aquele caso. Ou seja, existem algumas situações, né, alguns cargos que, por conta de sua relevância, as pessoas que estiverem ocupando esses cargos serão julgadas por tribunais, diretamente por tribunais. Então a Constituição Federal, ela elenca alguns cargos, algumas pessoas que, quando ocupando esses cargos, serão julgados por um tribunal. O nome disso, né, por conta da relevância desses cargos, o nome disso é prerrogativa de função, foro por prerrogativa de função ou foro privilegiado. É basicamente a Constituição Federal dizendo que certas pessoas, em razão da relevância do cargo que exercem, em razão da função que exercem, serão julgadas por tribunais, tá? Então aqui o conceitinho que você acompanha é simples, olha só, é uma prerrogativa prevista na Constituição Federal, pela qual as pessoas ocupantes de determinados cargos ou funções relevantes somente serão processadas e julgadas criminalmente por tribunais. Por exemplo, deputados e senadores sendo julgados pelo STF criminalmente, tá? Importante ressaltar isso para vocês. Por quê? Porque tudo que eu falar aqui para vocês a partir de agora diz respeito, pessoal, à competência criminal. Eu não estou falando aqui, por exemplo, de julgamento por crimes de responsabilidade, em casos, por exemplo, de impeachment, tá? Não confunda com isso. Isso, o que veremos aqui nessa aula é responsabilidade criminal, ok? Bom, primeira coisa, antes de entrar nesses casos aqui, eu vou até voltar para não confundir vocês, antes de entrar nesses casos e você saber quais cargos serão julgados, né, quais ocupantes de determinados cargos serão julgados por quais tribunais, é importante mencionar para vocês que em 2018 o STF ele decidiu, né, e consolidou o seguinte entendimento. Para que exista o foro por prerrogativa de função, é preciso, né, é necessário, é imprescindível que exista um nexo de causalidade entre o exercício dessa função e o crime que ele cometeu. Então, para que fique configurado o foro de prerrogativa de função, para que o sujeito tenha direito ao foro de prerrogativa de função e seja julgado no tribunal no qual a Constituição
no qual a Constituição prevê, é preciso dois requisitos. É preciso que, primeiramente, o crime que ele cometeu tenha relação com o cargo que ele exerce, e é preciso que esse crime tenha sido cometido durante o exercício desse cargo, ou seja, durante o exercício desse mandato. Se essas duas situações não ficarem configuradas, automaticamente não teremos o foro por prerrogativa de função e automaticamente o sujeito não terá direito ao foro por prerrogativa de função, beleza? Então agora nós basicamente vamos analisar quais são esses cargos que a Constituição estabelece que as pessoas que ocuparem esses cargos, atendendo a esses dois requisitos, serão julgadas, né? Vai estabelecer qual órgão essas pessoas que ocupam esses cargos serão julgadas. Começando pelo próprio STF, tá? Primeiramente, eu preciso que você compreenda que dificilmente você vai decorar todos esses cargos e decorar quais tribunais vão julgar os ocupantes desses cargos, tá? O que eu preciso que você faça é que você leia diversas vezes os dispositivos que eu vou mencionar aqui da Constituição Federal. Leia o máximo de vezes que você puder para que você consiga absorver o máximo de informação possível. Evidentemente, você não vai decorar todos esses cargos, mas depois de algumas vezes que você leu esses dispositivos, fica muito claro na sua cabeça qual órgão vai julgar qual cargo. De modo que se você olhar na sua prova, nas alternativas, você saberá qual é a resposta correta. Só que se alguém te perguntar na rua, dificilmente você vai rolar tudo igual ao que está nos dispositivos constitucionais, tá? Então leia ao máximo, pegue o teu vade-mecum ao máximo, né? Engula ele, leia bastante, grife bastante, que esse conteúdo vai sim entrar na sua cabeça, tá? Então olha só, segundo o artigo 102, inciso 1, alíneas B e C da Constituição Federal, o STF ele vai julgar criminalmente, e vou enfatizar aqui, criminalmente, tá? Vai julgar criminalmente o presidente da República, o vice-presidente da República, os ministros de Estado, os ministros do STF, deputados federais e senadores, o procurador-geral da República, o advogado-geral da União, o comandante do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, e quem mais? Os ministros do STJ, do STM, do TST, do TSE, o ministro do TCU, o chefe de missão diplomática de caráter permanente, tá? Então, verifique aí na Constituição, verifique esse artigo, grife bastante e leia diversas vezes que esse conteúdo sim entra na sua cabeça. Já em relação ao STJ, o artigo 105, inciso 1, a linha A da Constituição Federal, vai dizer pra gente que criminalmente o STJ julgará os governadores, os desembargadores, no caso pode ser um desembargador do TJ ou pode ser ministros do TRF ou do TRT, membros do TRE e membros do MPU que atuarem perante os tribunais, tá? No que diz respeito agora à competência do TRF ou do TRE, a Constituição diz aqui no seu artigo 108, inciso 1, a linha A, que esse TRF ou TRE irá julgar criminalmente os juízes federais, os juízes militares, juízes do trabalho e membros do MPU que atuam em primeira instância. Já o TJ, os tribunais de justiça, julgarão os juízes de direito, os promotores de justiça, na forma do artigo 96, inciso 3 da Constituição Federal. E, por fim, os prefeitos serão julgados ou pelo TJ, ou pelo TRF, ou pelo TRE. Né, o que vai depender aí da natureza da infração penal que o prefeito acabou cometendo na forma do artigo 29, inciso 10 da Constituição Federal, tá? Não tenha preocupação em decorar esses cargos, né? Porque realmente é complicado. Eu, se for falar para você de cabeça, eu não vou saber elencar eles na sequência. Mas eu sei quais são esses cargos, de modo que se eu me deparar na prova, ou se eu sentar e pensar um pouquinho, eu consigo escrever eles, mas você não precisa decorá-los na sua integridade. Apenas leia muitas vezes para que você saiba colocar a alternativa correta na sua prova, tá? Agora, pessoal, que você viu os principais critérios definidores de competência, eu trouxe aqui para vocês o que realmente é importante para a sua prova. Se você entendeu, né, os critérios e como que eles funcionam, agora você pode analisar alguns casos concretos, muitos deles simulados, alguns não.
casos concretos que caem com frequência no exame de ordem. Vamos lá? Primeiro, olha só, crimes praticados contra a sociedade de economia mista, Banco do Brasil, por exemplo, são julgados pela Justiça Comum Estadual, pois não são abrangidos pelo artigo 109, inciso 4 da Constituição Federal. Então, se você pega lá o artigo 109, inciso 4 da Constituição, ele vai dizer pra gente que serão julgados pela Justiça Federal aqueles crimes que lesionarem bens, interesses ou serviços da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Perceba então, pessoal, que o dispositivo não prevê nada em relação às sociedades de economia mista e por conta dessa exclusão não será a Justiça Federal que julgará os crimes cometidos contra as sociedades de economia mista, por exemplo, o Banco do Brasil. Já em relação às empresas públicas, por expressa previsão constitucional, sim, a Justiça Federal julgará essas situações. Então, como empresa pública, eu posso citar o exemplo da Caixa Econômica. Imagine um roubo, ou um furto, ou qualquer outro crime cometido contra a Caixa Econômica Federal. Nesse caso, será julgado pela Justiça Federal, ao contrário das sociedades de economia mista, ok? E é justamente nesse sentido que vem a súmula 42 do STJ. Olha só o texto. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento, beleza? Ficou bem claro aqui que a federal não julga a sociedade de economia mista. Melhor dizendo, não julga crimes cometidos contra sociedades de economia mista. Súmula 151 do STJ. A competência para o processo e julgamento por crime de contrabando ou descaminho define-se pela prevenção do juízo federal do lugar da apreensão dos bens. Lembra que eu falei para vocês que esses critérios definidores de competência não são receitas de bolo, de modo que em alguns crimes 2 ou mais critérios podem ser utilizados para definir a competência de julgamento daquele crime? Pois é, esse exemplo aqui dos crimes de contrabando e descaminho são exemplos claros de situações nas quais 2 critérios são utilizados para definir a competência. Primeiro, o critério em razão da matéria, que vai nos dizer que esses crimes são julgados pela Justiça Federal, porque tratam, por exemplo, de impostos federais, imposto de importação, por exemplo, e ao mesmo tempo diz que o critério do lugar da infração também é aplicado, uma vez que o lugar territorial em que será julgado esses crimes é justamente o lugar onde a infração penal se consumou, que no caso é o lugar de apreensão desses bens, tá? Então aqui nós temos 2 critérios utilizados para definir a competência. Súmula 38 do STJ. Compete à Justiça Estadual Comum, na vigência da Constituição de 1988, o processo por contravenção penal, ainda que praticada em detrimento de bens, serviços ou interesses da União e de suas entidades. É justamente aquilo que nós já vimos anteriormente. Então essa súmula 38 do STJ, ela vai dizer o que eu já falei para vocês. Por conta de expressa previsão constitucional, a Justiça Federal não julga contravenções penais, ainda que essas contravenções penais sejam praticadas em detrimento de bens, interesses ou serviços da União. Ok? Bem claro, né? Súmula 546 do STJ. E essas súmulas você já precisa estar grifando aí no seu vade-mecum. Súmula 546 do STJ. A competência para julgar e processar os crimes de uso de documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do órgão expedidor. Imagine, por exemplo, a situação na qual o sujeito apresenta uma CNH falsa a um policial rodoviário federal. Nós sabemos que a CNH é um documento expedido por uma autarquia estadual, pelo Detran, ao passo que a PRF, um policial federal, é um órgão, representa um órgão federal. Nesse caso, a competência desse crime será julgada em relação e por conta da autoridade que o sujeito apresentou o documento. Então esse crime será julgado pela Justiça Federal, porque ele apresentou um documento falso para o policial federal, pouco importando quem expediu ou quem deveria expedir aquele documento, que no caso nosso aqui, nesse exemplo, é o Detran, autarquia estadual.
Súmula vinculante 45. A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro de prerrogativa de função estabelecido exclusivamente por Constituição Estadual. Então, olha só, por conta e em razão do princípio da simetria, as constituições estaduais também podem prever o foro por prerrogativa de função em relação a determinados casos. Quando isso acontece, se eventualmente existir um conflito de competência em relação à competência do tribunal e à competência do tribunal do júri, pelo fato de ser constitucional e ter previsão constitucional, o tribunal do júri deve prevalecer, tá? Súmula 48 do STJ, compete ao juízo do local da obtenção de vantagem ilícita processar e julgar crime de estelionato cometido mediante falsificação de cheque. É basicamente a súmula dizendo que se aplica o lugar da infração, que nesse caso aqui a obtenção da vantagem indevida é a consumação e o local onde se obteve a vantagem indevida considera-se o lugar onde o crime foi praticado. E por fim, o tribunal do júri não é competente para julgar os crimes de lesão corporal seguida de morte, que é um crime pré-doloso, e nem o crime de latrocínio, né? Por quê? Porque não são crimes contra a vida. Embora exista uma lesão aqui à vida, embora a vida seja atingida nesses crimes, os crimes não estão capitulados, esses crimes não estão previstos e capitulados no rol, nos capítulos, nos títulos dos crimes contra a vida lá no Código Penal. E por conta disso, por conta de uma interpretação sistemática do Código Penal, a doutrina e a jurisprudência entendem que não cabe ao tribunal do júri julgar esses crimes, tá? Então, crimes com resultado morte de maneira pré-dolosa e, inclusive, o latrocínio não são julgados pelo tribunal do júri. Fique muito atento nisso, porque tem muita pessoa que acaba caindo nessa pegadinha, embora pareça uma matéria bem óbvia e bem simples, beleza? Então, basicamente é isso, pessoal, em relação à competência, né? A diferença entre competência e jurisdição, os critérios definidores de competência, dentre eles os principais: lugar da infração, natureza da infração e foro por prerrogativa de função. Além do mais, é preciso que você verifique essas súmulas e as estude muito, ok? Inclusive também estude bastante os cargos de foro de prerrogativa de função previstos na Constituição Federal, que sempre cai nas provinhas da OAB, ok? Então esse foi o nosso conteúdo em relação à competência. Espero você nas próximas aulas, onde trataremos de nulidades e recursos, ok? Espero que tenha entendido. Vou ficando por aqui. Um forte abraço, até mais, fui!